fosse algo já para ser abandonado logo. Olha, eu estou querendo partir logo. A vida está difícil, é muito problema, muita dificuldade. Estou querendo partir logo dessa terra. Tá? Mas a vida na terra tem que ser encarada como uma missão a ser cumprida com alegria e com dedicação. Aleluia! Nós estamos aqui para vivermos para Cristo. Você entregou sua vida para Jesus e agora o seu viver é Cristo até o último dia da minha e da sua vida. Olha só o que diz o texto de Eclesiastes, falando da fragilidade e da imprevisibilidade da vida. Capítulo 9 de Eclesiastes, versículo 11 e 12 diz assim, ó: vi ainda debaixo do sol, que não é dos ligeiros a carreira, nem dos valentes a peleja, nem tampouco dos sábios o pão, nem ainda dos prudentes a riqueza, nem dos inteligentes o favor, mas que tudo depende do tempo e do acaso. Pois o homem não sabe a sua hora, como os peixes que se apanham com a rede traiçoeira, e como os passarinhos que se prendem com o laço. Assim, se prendem também os filhos dos homens, no tempo da calamidade, quando cai de repente sobre eles. Então a nossa vida é um drama. Eclesiastes fala do drama da nossa vida. A vida é um drama, e lendo esses textos, olhando para a vida, para aquilo que vivemos antes de entregarmos a vida para Jesus, e para aquilo que estamos vivendo depois de entregar a vida para Jesus, a gente percebe claramente que o nosso refúgio é na simplicidade do Evangelho. A nossa vida é na simplicidade do Evangelho, e a nossa esperança é só uma, é só Cristo. Nesse mundo afora as notícias vão de mal a pior, mas a nossa esperança continua sendo Cristo. Estava analisando quantas coisas complicadas e sofisticadas nesse mundo, quantas coisas estão nos sendo ensinadas e sendo oferecidas para que nós possamos fazer, mas a nossa vida precisa ser simples. Nosso refúgio da nossa vida precisa estar na simplicidade do Evangelho. Nós precisamos viver mais com Cristo do que com as coisas dessa terra. Então, há um propósito divino na nossa permanência. Você veio, nasceu, cresceu, está aí bom e bonito, e você tem um propósito. E aí, no Evangelho de João 17,15, o Senhor está dizendo assim: olha, eu não peço, Pai, que o Senhor os tire do mundo. É uma oração, está fazendo uma oração por mim, por você, né? Por aqueles que viriam ainda, mas que os livre do mal. Aleluia! Então ele não orou para que fôssemos logo para ele. Jesus não orou falando assim, ó, tomara que acelere os dias lá do Davi, Davi vem logo morar comigo. Não, Jesus não fez isso. Tomara que os dias de Kleber abrevia logo, vai mais rápido para ele vir para mim. Não. Ele estava dizendo, Senhor, olha, livra eles do mal. Não peço que você tire eles lá da terra, mas eu peço que você o livre do mal, Pai. Peço que o Senhor os livre do mal. Então, a volta para casa é um evento muito abençoado, é ou não é? Quem não quer voltar para Cristo Jesus aí? Um dia Jesus vai voltar para mim e para você, aleluia! E vai voltar, vai buscar a igreja. Esse dia vai ser glorioso, vai ser maravilhoso. Para muitos vai ser antes do arrebatamento da igreja, talvez para mim, talvez para você. A morte não é um problema. Para mim e para você não deveria ser, mas muitas vezes nós encaramos como um problema, mas não é. E aí vai chegar um dia, que talvez daqui 50, 100 anos de idade, nós já terminaremos o combate. Nós não estaremos mais aqui, estaremos na eternidade com o Pai, aleluia! Glória a Deus! É assim, mas a vida é muito rápida, ela passa muito depressa. Então, nós precisamos ficar aqui na terra. Para quê, pastor? Para que o Evangelho seja pregado. Ei, eu e você só estamos aqui na terra por puro e simples objetivo, para que o Evangelho seja pregado.
Simples assim. Então nossa tarefa não é acrescentar nada naquilo que Jesus já fez. Jesus já fez, já está tudo completo. Ele já fez tudo, já consumou tudo lá na cruz do Calvário. Ele quer que fiquemos para anunciar a salvação em Cristo Jesus. E sabe, milhões de pessoas morreram no mundo todo, no dia de hoje. Mas eu e você estamos aqui. Você consegue respirar aí? Dá uma respirada aí. Você está vivo? Aí eu faço uma pergunta para mim e para você. Qual é o nosso papel? Qual é o seu papel? Qual é o seu papel, meu irmão, minha irmã, nesse mundo? Qual a sua tarefa? Qual é o nosso serviço? Qual é o meu serviço? Qual o nosso serviço? Ei, o tempo pertence a Deus, aleluia! O tempo pertence a Ele. Nós estamos aqui, meus irmãos, para nos exortarmos uns aos outros, para nos animarmos uns aos outros, e juntos vencermos o mal, em nome de Jesus, e levarmos mais pessoas para a Nova Jerusalém Celestial. E aí fiquei pensando, domingo, estava sentado ali, participando do louvor, ouvindo a palavra, me regozijando, porque uns dias fora vim, revi os irmãos, abracei, e fiquei pensando, cheguei hoje aqui, tive o mesmo sentimento. Sabe, irmãos, isso aqui é um oásis para nós. Ei, esse lugar aqui é um oásis para nós. É um lugar de refúgio, é um lugar de refresco, é um lugar da presença de Deus. Isso aqui é um lugar que nos faz muito bem, aleluia. E também vai ser um oásis para muitas pessoas, que ainda vão entrar neste lugar, e vão sentir esse mesmo sentimento. Então nós vemos nesse texto, que Jesus não está pleiteando a nossa remoção desse mundo. Não está. Mas às vezes a gente quer ir embora. Principalmente quando os problemas chegam, né? Aquele problema aperta, vem aquela pressão. Talvez você até falou isso, né? Vem aquele problema, aí você fala assim, ó, eu queria sumir dessa casa. Não levanta a mão se você já falou isso. Não precisa levantar. Eu quero sumir, vou pegar um avião, vou pegar um ônibus, nunca mais volto nessa casa. Talvez você já falou isso algum dia. Eu já ouvi pessoas dizendo isso. Eu quero ir embora. Jesus, volta logo, o negócio está difícil demais nessa terra. Volta logo, Jesus. Ei, eu estou pronto para partir. Você está pronto para partir? Mas aí fiquei conversando com os versículos da palavra de Deus, com o apóstolo Paulo, entre o partir e o ficar, o que é que rende mais? O apóstolo Paulo estava numa dúvida enorme, porque partir com Cristo, é incomparavelmente melhor, aleluia! Mas por outro lado, eu posso ficar um pouco mais nessa carne, se for para ganhar mais alma para Jesus, se for para terminar o que ainda não foi feito, eu prefiro ficar mais um pouco, Pai. Aleluia, bendito seja Deus. Então sua vida, meu irmão, minha irmã, tem que valer a pena nessa terra. Nós estamos vivendo por um pouco de tempo. E passa muito rápido a nossa vida. Então deixa Deus usar a sua vida e viva para a glória de Deus. Viva para servir a Cristo. E aí, o que significa isso, Pai? Pastor, livra-nos do mal. Livra-nos do mal. O que Jesus estava querendo dizer com essa oração? O mal aqui, irmãos, não é uma dor de cabeça, não. O mal não é uma dor de cabeça, não é uma perna quebrada, não é um pé infeccional, não. Isso aí não é o mal, não. O mal aqui é o diabo. O mal aqui é Satanás. Ele é o mal e ele não pode tocar em você. Ele não pode tocar em você, a não ser como uma permissão divina, como fez com Jó. E aí, caso contrário, ele não tem autoridade para isso. Não tem mesmo, porque Deus tem toda a autoridade. Então nós somos dele, amém? Diga para o seu irmão, nós somos dele, meu irmão, nós somos de Jesus. Então qual que é a nossa tarefa aqui nesse mundo? É deixar o mal. É deixar o mal e se apegar ao bem. Se apegar a Jesus. Deixar o diabo e se apegar a Jesus. A nossa responsabilidade é nos santificarmos a Jesus Cristo. Amém? Essa é a nossa responsabilidade. Então nós precisamos viver para Cristo. Deixa eu tomar essa água aqui. Muito obrigado pela água.
Olha só o que o apóstolo Paulo diz em Filipenses capítulo 1, versículo 20 e 24. Segundo a minha ardente expectativa e esperança, de que em nada serei confundido, antes, com toda ousadia, como sempre, também agora Cristo será engrandecido no meu corpo, aleluia, quer pela vida, quer pela morte, porque para mim, o viver é Cristo, e o morrer é lucro, mas, se o viver na carne, aleluia, me der fruto do meu trabalho, não sei então o que devo escolher. Olha só o apóstolo Paulo. Mas de ambos os lados estou em aperto, tendo desejo de partir e estar com Cristo, porque isto é incomparavelmente melhor, aleluia. Mas julgo mais necessário, por amor de vós, ficar na carne, ficar mais um pouco de tempo. Sabe, meus irmãos, às vezes ouvindo pessoas, vendo pessoas, vemos que existe um viver para Cristo versus um desejo egoísta de fuga. Isso pode estar dentro de nós, isso pode entrar dentro do nosso coração. Sabe, tem muitos cristãos, alguns cristãos por aí, querendo morrer quando vem a luta. Quando vem a luta, ele quer morrer. Quando vem a pressão da provocação, ele diz assim, da provação, ele diz, eu quero estar com Cristo logo. Está muito difícil viver essa vida aqui. Né? Aí eu fiquei pensando, por que será que a gente não quer morrer quando está tudo bem? Não é verdade? Poxa, está tudo bem, está tão bem que eu quero até ir partir já logo. Né? Mas a gente não faz isso. Aí, quando está tudo bem, a gente não quer, mas na hora da pressão, parece que a gente quer que Jesus volta logo, ou a gente quer partir naquele mesmo dia, ou a gente quer sumir em algum lugar da vida. Sabe, as pessoas só estão querendo partir, e entre aspas, estar com Cristo, porque querem se livrar dos problemas e não se encontrar com o Senhor. Então a gente tem que tomar cuidado, porque às vezes a gente não está querendo encontrar com Cristo, não, a gente só está querendo fugir do problema. A gente só está querendo fugir da pressão que está ali sobre a nossa vida. Entretanto, diz o texto, é perfeitamente correto, já traduzindo aqui para você, desejar partir, é o que o Espírito Santo falou comigo no meu coração. É perfeitamente correto, filho, desejar partir no mesmo espírito do apóstolo Paulo. Aleluia! Quando você quiser desejar partir, tem que ser no mesmo espírito do apóstolo Paulo. Estar com Cristo é bem melhor, incomparavelmente. Mas ficar aqui, eu vou trabalhar e vou ganhar alma para Jesus, aleluia. Vou ganhar alma para Jesus. Então, eu nem sei o que é melhor, viver ou morrer. Meus irmãos, que objetivo do apóstolo Paulo. Está dando uma lição de vida para mim e para você. Nem sei o que é melhor, se é estar com Cristo ou se é ficar aqui na terra. Então, se esse for o objetivo, incomparavelmente melhor é partir com Cristo. Mas por vossa causa, por causa de alguns, é melhor ficar mais um pouco. Um dia estava ali fora, conversando com um outro pastor. Estávamos conversando sobre isso. E eu falei, meu irmão, eu desejo, eu reconheço que é incomparavelmente melhor. Mas quando eu penso ainda nas almas que precisam ser ganhas, nas células que precisam ser abertas, naqueles que ainda hão de ser acrescentados, aí eu quero ficar mais um pouco. Então fiquei pensando, se viver nessa carne traz fruto para o meu trabalho, glorifica a Deus, embeleza o Evangelho, então eu fico nela mais um pouquinho, aleluia! Então eu fico nela mais um pouquinho, para meu desgosto, porque o apóstolo Paulo estava dizendo, é incomparavelmente melhor estar com ele. Eu também penso da mesma forma, é incomparavelmente, né? Mas para o prazer de Jesus, não vivo mais eu, aleluia, mas é Cristo que vive em mim. Você pode dizer isso? Não vivo mais eu, mas é Cristo que vive em mim. E a vida que vivo nessa carne, aleluia, vivo para a glória de Deus.
Então, desejo de escapar dos problemas. Muitas vezes nós queremos escapar dos problemas. Querer morrer para viver longe dos problemas, é egoísmo. Isso é puro egoísmo. Que a sua preocupação, meu irmão, seja entregar a sua vida para Jesus. Seja em fazer uma entrega total para Ele. E que a sua preocupação e o seu desejo seja em glorificar a Deus. Seja em glorificar a Deus pelo tempo que Deus desejar. Então você não sabe até quando você vai viver, eu também não sei. Mas enquanto isso, vamos entregar a nossa vida para glorificar a Deus. Vamos entregar a nossa carne para servir a Deus. Nosso corpo em santificação a Deus. Nossa vida, irmãos, está nas mãos dEle. É Ele que decide o dia da nossa partida. Então viva para a glória de Deus, minha irmã. Viva para a glória de Deus, meu irmão. Os mortos não louvam a Deus, sabia disso? Os mortos que morreram hoje não podem mais louvar a Deus. Mas nós podemos, os vivos podem louvar a Deus. Você pode louvar a Deus no dia de hoje, aleluia. Que o nosso viver seja para frutificação em Cristo Jesus. Seja para frutificação no reino. E não para viver como um coitado nessa terra. Não, nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Nós somos filhos do Deus vivo. É hora de parar de tomar o leitinho espiritual e comer comida sólida. É hora de crescer, é hora de comer sustagem espiritual. Aleluia! Estava lendo uma história. A nossa vida é como a vida de um guardião do farol. Quem já viu um farol em alto mar? Um farol é um prédio construído lá e tem uma luz lá em cima, uma luz bem forte. E quando os navios passam, eles sabem que ali existem rochas perto, então eles não podem passar por ali. Então o navegante, o navio, ele sabe por onde passar e por onde não passar. Então, conta-se a história de um guardião, de um farol, que chegou um dia de muita tempestade, uma feroz tempestade no mar, com muito vento, com muitas ondas fortes. E essa tempestade chegou às 10 horas da noite, no horário que o faroleiro, aquela pessoa que cuida ali, que fica isoladamente ali, ia dormir. E então, chega a ordem que ele tem que ficar acordado a noite inteira, porque a tempestade iria durar toda a noite. E toda a noite começou aquela tempestade devastadora, e toda hora ele pensava assim: eu vou apagar a luz e vou dormir. Eu vou apagar a luz e vou dormir. Mas ele lembra que a sua presença acesa é a única coisa que salva os navios da rocha. Então ele fica acordado a noite inteira. Ele fica lutando, ele não sabe se dorme ou se fica acordado, mas ele fica acordado, sabe por quê? Porque a luz precisa brilhar para que os navios não batam na rocha. Sabe, nós somos chamados para ser a luz no mundo. Desejar um descanso é natural, mas manter-se de pé e servindo salva vidas da morte eterna. Então a gente não pode deixar a luz de Cristo se apagar na nossa vida. Nós temos que viver uma vida que vale a pena, que nós temos que ser como um faroleiro. Não posso deixar essa luz apagar, preciso continuar vivendo o Evangelho, pregando o Evangelho, ganhando almas para Jesus. Meu irmão, faça a vida valer a pena. Ela vai passar muito rápido. É a hora de trabalhar, e a hora de trabalhar é de dia, não é? É ou não é? Porque quando chega a noite, ninguém trabalha. À noite você vai se recolher, e você vai dormir. Então chega a hora que ninguém vai trabalhar, de noite ninguém trabalha, a gente trabalha de dia. A gente trabalha, depois que você saiu de casa, tomou café, pegou o ônibus, pegou o carro, e chega no trabalho, não é? Esquenta o sangue, trabalha, assim é a vida com Deus. Tem que viver uma vida que vai valer a pena, porque viver é Cristo, aleluia! Mas tem gente que está vivendo como se não tivesse. A vida está só passando, está só passando, não está fazendo nada para Jesus. Quando vem a noite não dá mais tempo. Quando vem o sepulcro, aí não tem mais tempo.
Quando a gente vai para o sepulcro, não tem mais nada para ser feito. No sepulcro ninguém trabalha, ninguém sonha, ninguém realiza, ninguém prega, ninguém faz mais nada. Então nós temos que trabalhar enquanto é dia. Diga para o seu irmão, trabalhar enquanto é dia, meu irmão. Só depois completar a carreira. Amém? Então fazer a vida de Deus valer a pena. Olha só, 2 Timóteo capítulo 4, versículos 6 e 8, para a gente encerrar. Porque eu já estou sendo oferecido por libação, e o tempo da minha partida está próximo. Combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Desde agora, a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia. E não somente a mim, mas também a todos os que amarem a sua vinda. Aleluia! Meu irmão, você precisa viver cada dia intensamente na sua família. Está vivendo? Você consegue ver sua mulher, seus filhos? Você consegue ver o que eles estão passando? Você consegue olhar para eles, ou você olha mais para o trabalho do que para a família? Você precisa viver intensamente na igreja. Ei, na célula, você precisa viver intensamente na sua célula. Ei, irmãos, fiquei feliz demais, saiu uns dias, a célula funciona normal. Os irmãos fizeram a célula lá em casa, normal, ainda levaram visitante ainda, aleluia. Glória a Deus. Então viver intensamente na célula, precisamos amar intensamente, perdoar, fazer o bem agora. Ah não, eu faço depois, não, fazer o bem agora, fazer o bem agora. E aí, é interessante que nesse versículo de 2 Timóteo, capítulo 4, versículos 6 e 8, geralmente a gente lê só aquela parte ali, né? Dali para frente ali, né? Combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Mas a gente não fica com a primeira parte, né? Porque eu já estou sendo oferecido por libação. Aleluia. A gente não pensa nessa parte. Então antes de morrer, ande viva de modo condizente. Antes de morrer, nós temos que viver de uma forma digna daquilo que Jesus fez lá na cruz do Calvário, irmãos. Lá na cruz, Ele morreu por mim e por você. Nós entregamos nossa vida para Ele. Então você precisa viver de acordo com o seu chamado, meu irmão. Talvez, você precisa acelerar esse chamado na sua vida. Você está me ouvindo aqui hoje? Talvez o Senhor já te chamado há muito tempo para estar realizando, para viver de uma forma digna, né, daquilo que Ele realizou lá na cruz do Calvário. Então é hora de despertar, meu irmão, é hora de regaçar as mangas, e trabalhar. Qual que é o seu ministério, qual que é o seu chamado? Qual a sua vocação celestial, aleluia? Todos nós temos uma vocação, um filho de Deus, que pertence à sua família. Você é um filho de Deus que pertence à sua família? Ou você é um filho que não vive na família? Vive mais tempo no mundo do que na igreja, mais tempo no mundo do que na célula, mais tempo lá fora do que nas vigílias, mais tempo no shopping do que em qualquer outro lugar, do que trabalhando no encontro, do que fazendo as coisas de Deus. Ei, nós precisamos nos alinhar nesses últimos tempos. Nós fazemos parte de uma família, e pertencentes a uma família, nós temos uma responsabilidade. Ei, eu sou pai, lá na minha casa eu sou pai. A minha responsabilidade lá é como pai. A mãe é responsabilidade como mãe. Um filho tem responsabilidade de filho. Aleluia! E nós somos filhos de Deus. E como filho de Deus, nós queremos que a família cresça, amém? E nós precisamos pregar o Evangelho, trabalhar aonde precisar. Pregando o Evangelho, levando pessoas a Jesus, trabalhando na igreja, trabalhando no encontro, trabalhando numa mesa, fazendo o que precisa ser feito. Como alguém pertencente à família. Porque a vida passa muito rápido. Então eu quero orar com você agora, porque talvez a sua vida está só passando, está só turbulência, só problema. E aí você está pensando nessa hora assim, esses problemas tudo eu quero é sumir. Talvez você até pensou assim, eu vou sair da igreja, eu vou embora. Não aguento mais não. A gente fica na igreja e os problemas continuam. Ei, o viver é Cristo.
O viver é Cristo, e nós precisamos cumprir a missão, mesmo em meio às lutas. O apóstolo Paulo estava dizendo, é incomparavelmente melhor estar com Cristo. Eu quero ir, eu também quero. Mas quando eu penso nas vidas, quando eu penso naquilo que precisa ser feito ainda, não sei se você vive assim, meu irmão, mas eu penso que o apóstolo Paulo vivia assim, como uma águia a 5 quilômetros de distância, ela enxerga uma cobra, ela enxerga o inseto que ele vai atacar e vai comer. Nós tínhamos que viver como a águia, pensando quando vai ser daqui 10 anos, 15 anos, 20 anos, 30 anos. Nós temos que viver assim. Nós temos que pensar nisso. Incomparavelmente estar com Cristo é melhor. Mas muitas vezes nós temos que tomar cuidado. Porque às vezes nós estamos pensando na morte, estamos pensando na partida, estamos pensando em Jesus voltar logo, para ver se o nosso problema acaba. Ei, Jesus disse, Senhor, eu não peço que os tire do mundo, mas que o Senhor os livre do mal. E o Senhor tem nos livrado do mal, amém? Ei, o Senhor tirou eu e você das garras de Satanás. Nós não temos nada com o diabo, nós temos tudo com Deus. E se você tem tudo com o Senhor, meu irmão, é hora de alinhar a vida. Talvez você pensou isso essa semana, talvez você está pensando isso. Pare de desejar morrer para fugir dos problemas, e decidir viver uma vida intensa para levar outros a Cristo. Se esse for o seu e o meu objetivo, nós vamos estar pensando igualzinho Paulo, aí vale a pena. Aí vale a pena. Se você quiser partir um dia, você precisa pensar dessa forma. É incomparavelmente é melhor estar com Cristo. Mas pensando bem, tem muita coisa para ser feita aqui, tem muita alma para ser ganha, Senhor. Se o Senhor puder me deixa mais um pouquinho. Aleluia! Será que você pensa assim? Mas nós deveríamos pensar assim. Sabe, talvez você está preso em alguém que te fez muito mal, e você está morrendo por causa disso. E a sua vida está presa por causa disso. E você só quer morrer por causa disso. Porque você está preso na falta de perdão. E isso está trazendo sérias consequências para a sua vida. Deus quer usar você tremendamente. Mas você precisa dar um passo. Você precisa começar a viver para Cristo. E não viver nessa terra como se já estivesse morto.